Muito bem, nós vamos falar hoje um assunto muito interessante, que é a palpação do esqueleto facial. Para que o profissional possa reconhecer essas estruturas do crânio através da palpação, é necessário que ele tenha assim um autoconhecimento das estruturas do crânio. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento profundo do crânio. Os ossos do esqueleto facial e das partes vizinhas do crânio podem parcialmente ser palpados através da pele e também da mucosa bucal, e também através do seu vestíbulo. O quanto a superfície óssea pode ser palpada depende também da espessura e da firmeza dos tecidos moles de revestimento. Assim, a extensão das áreas de palpabilidade é não só restrita pela relação das partes moles e duras, mas também ela difere individualmente, segundo a quantidade de tecido subcutâneo adiposo. Então, é claro, se a pessoa tiver uma quantidade muito grande de tecido adiposo, então a palpação ela vai ser mais dificultada. Quanto mais magro é o indivíduo, quanto menos tecido adiposo o indivíduo apresentar, maior facilidade o profissional vai ter de fazer a palpação do esqueleto facial. E também vai depender também do volume da musculatura. Então, um paciente que tem uma musculatura muito exuberante também dificulta em parte esta palpação. Através da pele, da região frontal, então nós temos aqui a região frontal, aqui do osso frontal, onde nós temos aqui o músculo frontal. Então, através da pele da região frontal, a escama do osso frontal pode ser palpada em toda a sua extensão, desde uma linha temporal, que nós temos aqui nesta região a linha temporal. Esta linha ela parte aqui dessa apófise, que é a apófise zigomática do osso frontal. Ela se dirige para cima e para trás e vai demarcar então o limite superior da fossa temporal. Então essa linha ela é palpada com bastante facilidade. Embora a superfície temporal da escama do osso temporal seja recoberta pelo músculo temporal, então nós temos um músculo temporal, nós vamos ver numa outra figura, e sua fáscia. Em muitos casos, a linha temporal pode ser palpada posteriormente. Por quê? O músculo temporal, gente, ele é espesso na porção mais anterior. Então, à medida que a gente caminha para trás, o músculo ele vai ficando cada vez mais delgado. Então, essa linha fica mais perceptível. É porque a pouca espessura muscular permite, então, o exame do osso subjacente. Então, nós temos aqui, nesta figura, a parte óssea, aqui também parte óssea e também muscular, aqui também muscular. Então, nós temos aqui a escama do osso temporal, que faz parte da fossa temporal, que é esta fossa aqui, onde entra aqui o osso frontal, o osso parietal. Olha aqui, o esfenoide também faz parte desta fossa, que é onde tem origem este músculo aqui, que é o músculo temporal. Então nós temos músculo temporal, que é o músculo da mastigação. Temos a fossa temporal, que é esta fossa aqui. Então a fossa temporal é onde o músculo temporal toma sua origem. Então ele se origina aqui da fossa temporal e da face medial da fáscia temporal. E nós temos também
aqui o arco zigomático, formado aqui pelo processo zigomático do osso temporal e pelo osso zigomático. Então, durante este exame, o paciente deve relaxar os músculos da mastigação, com a boca ligeiramente aberta. Então, as áreas mais periféricas da fossa temporal podem ser então facilmente palpadas. Toda esta área aqui pode ser facilmente palpada, principalmente nessa parte mais posterior, onde o músculo temporal ele é mais delgado. Então, as áreas mais periféricas da fossa temporal podem então ser facilmente palpadas e logo abaixo da linha temporal do parietal e do músculo temporal. Isto por causa da pouca espessura desse músculo, principalmente na região posterior. A parte central da fossa temporal, entretanto, ela fica mais recoberta pela porção mais volumosa do músculo. Então, esta região aqui, da metade para frente, então o músculo ele é mais espesso, principalmente aqui na sua porção mais anterior, que ele tem uma maior espessura. Veja aqui, veja que a fossa temporal ela tem aqui na frente, na porção anterior, uma depressão maior. Isso se deve pela grande espessura que o temporal apresenta na sua parte anterior. Então ele é mais espesso anteriormente e à medida que a gente caminha para trás, ele vai se tornando cada vez mais delgado. E vejam que aqui a fossa temporal também é menos profunda. Então esta linha ela é vista com mais facilidade e também a fossa temporal ela é vista com mais facilidade também. Então, quanto mais se aproximar do arco zigomático, o dedo, então nós temos aqui o arco zigomático nesta região. Então, quanto a gente mais se aproximar do arco zigomático, o dedo que vai palpar essa região, menos vai sentir os ossos do soalho da fossa temporal. Isso se deve não só à espessura que o osso apresenta, como também do seu tendão de inserção, mais inferiormente, que passa aqui por trás do arco zigomático. Então, a tensão da fáscia temporal pode ser tão grande que dá a impressão de resistência óssea. Então, é importante, né, gente, que os profissionais eles tomem conhecimento disso aí, porque em casos de fratura do crânio, esta região ela fica mais despercebida. Então tem que fazer um exame radiográfico apropriado, sempre. Agora nós vamos ver aqui a região frontal, ainda algumas outras estruturas anatômicas. Então nós temos aqui a região frontal no indivíduo. Aqui nós estamos vendo uma metade descoberta de músculo, e aqui o músculo frontal, aqui o orbicular do olho. Por baixo aqui nós temos o corrugador do supercílio, aqui o músculo próximo, recobrindo então os ossos nasais. E aqui nós temos o osso frontal desarticulado. Então vejam que nós temos aqui umas estruturas importantíssimas. Nós podemos ver aqui, primeiramente, os arcos superciliares. Esses arcos superciliares são elevações que correspondem aqui à região das sobrancelhas. Então, esses arcos, eles são mais exuberantes no sexo masculino. Então, a gente pode apalpar esses arcos com facilidade, principalmente num crânio masculino. Nós temos aqui, na região mediana, a chamada glabela. O que vem essa glabela? Então, a glabela ela é formada pela união dos 2/3 internos ou mesiais dos arcos superciliares.
Então a glabela, que é essa elevação aqui na porção anterior, logo aqui acima dos ossos nasais, ela é facilmente palpada nos crânios masculinos. Já no crânio feminino, essa glabela, às vezes, praticamente, ela inexiste. Ela vai existir, mas ela é muito pouco acentuada. Então, o esqueleto ósseo do nariz, ele é recoberto por pele relativamente fina. Então, nós temos aqui, nesta região dos ossos nasais, nós temos aqui uma pele bastante fina nesta área. Então, a gente vai palpar aqui com bastante facilidade. Veja aqui os arcos superciliares, facilmente palpáveis, e aqui nós temos a região então da glabela, que é facilmente palpada, principalmente nos crânios masculinos. Aqui, ainda numa vista anterior, nós temos aqui, olha, a região frontal, novamente, aqui o osso frontal, aqui na porção mais inferior, que é chamada de porção orbitária do osso frontal. Então nós temos aqui o osso frontal em azul. Então o osso frontal, ele se divide em duas partes. Ele tem aqui a sua escama, que é a porção vertical, e nós temos aqui uma porção horizontal, que é a porção orbitária. Então nós temos aqui na porção orbitária, fazendo parte aqui da órbita, a margem supraorbitária e aqui a margem infraorbitária. Então vocês vão ver aqui que na margem supraorbitária existe aqui uma chanfradura, uma incisura, denominada de incisura supraorbitária. Essa chanfradura, ela pode, durante a soldadura dos ossos, ela pode se soldar e formar aqui um orifício, como nós temos aqui do outro lado, supraorbitário. Então, orifício supraorbitário. Então, por esse orifício emergem os vasos e nervos supraorbitários. Numa mesma pessoa, nós podemos ter aqui uma incisura de um lado e outra incisura do outro lado. Nós podemos ter uma incisura de um lado e um orifício do outro, e vice-versa. Ou nós podemos ter dois orifícios supraorbitários. Então nós podemos ter duas incisuras, dois orifícios, e uma incisura e um orifício. Vejamos. Os bordos da entrada da órbita, que chama de ádito, ádito significa abertura da órbita, eles podem ser palpados em toda a sua extensão. Então aqui está o bordo supraorbitário. Então ele é palpado com bastante facilidade. Então sobre o rebordo superior, nota-se então a incisura supraorbitária, que é essa daqui. Então, como eu já disse anteriormente, no início, quando essa incisura é transformada em orifício, então nós temos aqui a incisura e aqui o orifício. Então, quando essa incisura ela se transforma em orifício pela ossificação, não se percebe este entalhe e o rebordo prolonga-se ininterruptamente até a apófise zigomática ou processo zigomático do osso frontal. Então nós temos aqui o processo zigomático do osso frontal. Quando existe a incisura, a gente percebe com mais nitidez. Quando ela se transforma em orifício, já dificulta então a sua palpação. Então a formação do rebordo supraorbitário é muitas vezes assimétrica, porque pode existir uma incisura de um lado e um orifício do outro. Então essa variação tem valor,
prático. Um exame de sensibilidade, por exemplo, do nervo supraorbitário à pressão. Então, a pressão não poderá ser feita por baixo contra o rebordo superior da órbita. Então, nessa parte inferior aqui. Então, de encontro ao osso. Aí sim a gente vai perceber melhor. Então, contra o osso frontal, logo acima da incisura supraorbitária, de modo que a pressão seja independente das variações do esqueleto neste ponto. Muito bem, então nesta outra figura, nós estamos vendo aqui um crânio numa vista lateral. E aqui a órbita. Então nós temos aqui a apófise zigomática do osso frontal, que é esta apófise aqui. E aqui embaixo nós temos a apófise frontal do osso zigomático. Essas duas apófises formando então esta sutura aqui. Então o rebordo lateral, formado pela apófise zigomática do osso frontal e pela apófise frontal aqui do osso zigomático, é facilmente acessível e a sutura entre esses dois pontos pode ser palpada como uma saliência romba. Então aqui é uma saliência romba nesta região da sutura formada por esses dois processos. Então o rebordo orbitário inferior, ele é facilmente percebido através da pele da pálpebra inferior. Em muitas pessoas, a sutura que fica entre os ossos maxilares e zigomáticos e ao nível da parte média desse rebordo, encontra-se então marcada por ligeira saliência. Então está aqui, uma ligeira saliência nesta região. Mas no restante, ela é lisa. Então nós temos aqui nesta figura as duas órbitas para mostrar aqui a crista lacrimal anterior e aqui a crista lacrimal posterior. Então, o rebordo orbitário inferior, que é este aqui, este rebordo orbitário inferior, ele é facilmente percebido. Então, essa sutura que fica entre os ossos maxilares e o osso zigomático, então daqui, é essa sutura aqui. No caso aqui um osso maxilar e aqui um osso zigomático. Então, em muitas pessoas, a sutura que fica entre os ossos maxilares e zigomático e ao nível da parte média deste rebordo, encontra-se marcada por uma ligeira saliência, mas no restante ela é lisa. Um ponto importante nesta região aqui é a localização do forame infraorbitário. Então, logo abaixo aqui da borda infraorbital, nós temos o forame, olha aqui, o forame infraorbitário, por onde emerge os ramos terminais do nervo infraorbitário, que é o palpebral inferior, o nasal e o labial. Então aqui nós temos um crânio visto anteriormente, aqui um crânio mais próximo, uma vista anterior, e aqui uma vista lateral, mostrando aqui o nervo trigêmeo. Então, a face anterior da maxila, que é esta região aqui, face anterior, está aqui, e as partes próximas do osso alveolar são palpáveis através da pele. Porém, em pessoas que têm assim uma maior quantidade de gordura, que são aquelas pessoas mais obesas, não se pode perceber com facilidade a parte superior de uma depressão que fica nesta região aqui, que é a fossa canina. O bordo lateral da abertura piriforme, então está aqui o bordo lateral da abertura piriforme, pode ser reconhecido enquanto o seu bordo inferior
nós temos aqui a espinha nasal anterior. De um modo geral, a forma e a profundidade da fossa canina pode ser bem examinadas, bem como o seu limite posterior, isto é, a crista mais evidente que a crista zigomática alveolar. Então nós temos aqui a crista zigomática alveolar e aqui a região da fossa canina. Então nós temos aqui esta figura, onde nós vamos mostrar com mais detalhe essas estruturas que foram ditas agora. Então nós temos aqui, nesta região, a fossa canina. Aqui nós temos a eminência canina. Vejam que essa eminência separa a fossa incisiva aqui da fossa canina. Aqui é a porção anterior do corpo da maxila, porção anterior ou facial. Então nós temos aqui a eminência canina, que separa então essas duas depressões. Então a fossa canina, ela é importante porque ela serve de eleição para uma abertura quando a gente quer penetrar no seio maxilar, quando se fratura uma radícula. Então o profissional ele faz uma cirurgia chamada cirurgia de Claudiu-Luch, onde ele, através da fossa canina, ela é o meio de eleição para a abertura então desta depressão. E o profissional cai dentro do seio maxilar para depois buscar então a radícula. Nós temos aqui, mostrando aqui na parte mais anterior, a espinha nasal anterior. Veja aqui a espinha nasal anterior. Aqui nós temos a abertura nasal ou abertura piriforme. Ela leva esse nome porque ela tem a forma de uma pera. Nesta figura, vocês estão vendo aqui com bastante detalhe esta crista, que é a crista zigomática alveolar. Ela separa a face anterior, que é essa daqui, da face posterior do corpo da maxila. O profissional tem que ter um conhecimento desta crista, principalmente quando ele vai fazer aí uma anestesia, porque a agulha costuma tocar essa crista aqui. Aqui nós temos uma vista de perfil do crânio, uma vista lateral, onde a gente pode observar bem a crista zigomática alveolar. Então nós temos aqui uma outra figura, mostrando aqui um crânio, né, numa vista bem próxima, mostrando então a articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula com a base do crânio. Então aqui está o côndilo da mandíbula se articulando aqui com a fossa mandibular. Então anteriormente aqui eu tenho a eminência articular, posteriormente eu tenho o processo retroarticular, que protege aqui a lâmina, porção timpânica do osso temporal. Aqui eu tenho o poro acústico externo, aqui a incisura da mandíbula e aqui o processo coronoide. Então, o osso zigomático e todo o arco zigomático são acessíveis pelo exame feito pelos dedos. Então nós temos aqui, né, a eminência articular, que pode ser identificada no bordo inferior aqui do arco zigomático com bastante facilidade. Mas se a gordura subcutânea não ultrapassar o volume moderado, né, se for uma pessoa com bastante quantidade de gordura, de tecido adiposo nessa região, sempre vai dificultar essa localização. Então, a localização dessa incisura, ela se torna-se mais fácil pela deslocação da mandíbula durante a abertura da boca, pois o côndilo ele ocupa toda a altura da eminência articular. Então, o que acontece? À medida que a pessoa abre a boca, o côndilo ele vem para frente. Então ele fica aqui junto à eminência articular.
E durante o fechamento, ele volta então ao seu local de origem, que é aqui na fossa mandibular. Da parte da cabeça, ou do côndilo da mandíbula, pode ser palpada através da pele, adiante do poro acústico externo. Então aqui está o poro acústico externo. Aqui nós temos uma outra figura, algumas figuras, onde observa-se aqui dois crânios vistos lateralmente, a mandíbula numa vista anterior e aqui numa vista lateral. Então nós temos aqui glândula parótida. Então aqui está a glândula parótida. A parótida, ela é a mais volumosa das glândulas maiores. Nós temos aqui o músculo temporal, temos aqui o músculo masseter, temos aqui o ângulo da mandíbula, onde se insere o músculo masseter nas tuberosidades massetéricas. Numa vista lateral, a gente observa aqui a linha oblíqua, importante estrutura anatômica nas anestesias, principalmente nas anestesias da técnica direta, onde a gente necessita, às vezes, de ter que anestesiar o nervo bucal, porque na técnica direta a gente anestesia principalmente o alveolar inferior e o nervo lingual. Então a gente tem que saber aqui a localização desta crista. Aqui numa vista anterior, vejam que nós temos aqui o bordo anterior e essa crista se continua aqui. Olha aqui a crista nessa linha oblíqua. Por aqui passa o nervo bucal. Então o profissional tem que saber identificar bem esta linha aqui. Então a palpação do bordo posterior da mandíbula. Então, na palpação deste bordo, através da pele, a gente vai observar aqui a espessura da glândula parótida. Então a gente observa então a espessura da glândula parótida, que fica localizada aqui na região parotídea. Em muitos casos, todo o bordo posterior da mandíbula pode ser examinado, desde o côndilo até o ângulo mandibular. Então, desde o côndilo, que é esse aqui, até o ângulo da mandíbula. Logo abaixo do côndilo, observa-se, pode-se palpar parte da face externa do ramo da mandíbula. Entretanto, a maior parte deste ramo é inacessível por causa do músculo masseter. Então veja bem, olha aqui o músculo masseter, vejam que ele se insere aqui no ângulo da mandíbula, nas tuberosidades massetéricas. Então aí fica difícil da gente apalpar esta área por causa do músculo masseter. Esse músculo ele se prolonga anteriormente além do bordo anterior do ramo. Porém, somente é possível palpar os seus segmentos inferior. E também quando o músculo masseter encontra-se relaxado. Nós temos então a linha oblíqua. Então está aqui a linha oblíqua, que se continua para baixo, uma linha bastante importante. Então nós temos aqui o bordo anterior do ramo da mandíbula e a linha oblíqua, ela se continua para baixo e para adiante. É sempre facilmente percebida sobre a pele. Todo o corpo da mandíbula, em sua face externa ou lateral, bem como o seu bordo anterior, ou seja, o osso alveolar e as saliências alveolares, com exceção da região do terceiro molar, podem ser examinadas através da pele. Então, aqui nós observamos facilmente o bordo anterior do ramo da mandíbula, a linha oblíqua, que são facilmente examinadas. E também as saliências alveolares. Nesse próximo slide, nós temos aqui uma visão do ângulo da mandíbula, aqui do músculo digástrico,
Veja aqui o músculo digástrico através do seu ventre posterior. E aqui nós temos o ventre anterior do digástrico. Nós temos aqui um outro músculo chamado estiloide. Nessa outra figura, o músculo milioide está aqui. Os dois músculos milioide. E aqui o genioide, que são músculos que ficam no soalho da boca, abaixo aqui do músculo geniogrosso. Nesta outra figura, nós estamos vendo aqui o músculo milioide e aqui o ventre anterior do músculo digástrico. Então, o ângulo da mandíbula é uma área variável. Então, o ângulo da mandíbula, que está aqui, e uma área variável adiante da face interna do corpo mandibular podem ser palpados. A palpação dessa superfície óssea ela é facilitada, flexionando então a cabeça em direção ao tronco e em direção ao lado examinado. Isto para que possa ocorrer o afrouxamento da pele e da fáscia abaixo da mandíbula, desta região aqui. A face medial do mento é inacessível por causa do músculo digástrico, né? O ventre anterior, ele dificulta então a palpação desta região. E também o músculo milioide. Então, tanto o músculo digástrico como o milioide dificulta a palpação na região inferior do mento. Então nós temos aqui um outro slide mostrando os ossos alveolares, no caso aqui o inferior, aqui o superior, a linha oblíqua, que nós já comentamos sobre ela, o processo coronoide, incisura da mandíbula e processo condilar. E aqui a crista zigomática alveolar. Olha aqui, a crista zigomática alveolar, nós já comentamos sobre ela também, que separa a face anterior da face posterior da maxila. Então, o exame digital da cavidade bucal vai revelar assim perfeitamente toda essa lâmina óssea vestibular dos ossos alveolares, superior e inferior. Na mandíbula, a linha oblíqua é palpada, olha aqui, a linha oblíqua, ela pode ser palpada na região do segundo molar. Nós temos aqui o primeiro e o segundo. Então, tem uma crista maior aqui. A crista zigomática alveolar, que é esta crista, aqui, crista zigomática alveolar, ela estabelece o limite entre as faces anterior e posterior da maxila, como já foi dito. E ela pode ser localizada em todas as pessoas, com facilidade. A crista se inicia aqui na região do primeiro molar e vai para cima e para fora até a apófise zigomática da maxila. Então, nesta imagem radiográfica, pode-se então perceber a linha oblíqua, passando aqui no terço médio da raiz aqui do segundo molar inferior. Veja aqui a crista, né? Essa linha aqui, que é a linha oblíqua. Nesse slide, nós temos aqui o fórnice vestibular. Então, o fórnice é esse limite aqui entre a gengiva vestibular e a mucosa. Então, essa região onde são praticadas então as anestesias. Então, local de eleição do ponto de punção da agulha. Nós temos aqui os músculos temporal, aqui o masseter e processo coronoide. Nós vamos comentar a respeito dele. Então, o limite do fórnice vestibular geralmente é encontrado ao nível
do terço apical das raízes dos dentes superiores e inferiores. Neste outro slide nós temos aqui linha milioide, que é onde toma origem o músculo milioide. Músculo milioide está aqui, se originando desta linha. O tendão profundo do músculo temporal. Está aqui o tendão profundo do músculo temporal. Crista temporal. Veja aqui, crista temporal, onde se insere o músculo temporal. E a fossa retromolar. Então veja aqui a fossa retromolar atrás do último molar. Então a acessibilidade da parte posterior do fórnice superior também é restringida pelos músculos temporal e masseter e pela apófise coronoide. Então pode-se palpar parte da mandíbula através da cavidade bucal. A face medial do osso alveolar é acessível em toda essa extensão. Então nós temos aqui, nesse slide, a linha milioide, músculo milioide, tendão profundo do músculo temporal, que é esse tendão, crista temporal, aqui a crista temporal. Então veja aqui a crista temporal, onde se insere o músculo temporal, e a fossa retromolar, que é essa fossa aqui, que fica atrás do último molar. Então, pela face medial do osso alveolar, é fácil então a gente apalpar a linha milioide, que é esta linha aqui, que é onde tem origem o músculo milioide. Nós temos em todas as pessoas a inserção do tendão profundo do músculo temporal. Na crista temporal é localizada internamente. Então olha aqui o tendão e aqui a crista. Então ela é localizada internamente e atrás do bordo anterior do ramo da mandíbula. A inserção tendinosa, entretanto, torna-se impossível a palpação da própria crista óssea, apesar da grande resistência do tendão. Aqui nós temos a crista temporal. Essa crista é facilmente encontrada na extremidade inferior e logo atrás do terceiro molar. Então nós temos aqui o terceiro molar, estaria aqui, e aqui a crista temporal, local de inserção do tendão profundo do músculo temporal. A face medial do ramo da mandíbula, então nós temos aqui a face medial do ramo, atrás da crista temporal. Então aqui estaria a crista temporal. Então atrás da crista temporal não pode ser atingida pelo exame digital, porque ela é recoberta pelo músculo pterigoídeo medial. Então esta região posterior, ela é de difícil palpação, porque aqui se insere o músculo pterigoídeo medial, nessas rugosidades denominadas de tuberosidades pterigoídeas. Nesta outra imagem, nós temos aqui uma maxila, mostrando aqui o seu teto inferior. Aqui nós temos o forame incisivo, por onde emerge o nervo nasopalatino. Aqui nós temos a sutura palatina mediana, sutura palatina transversa. Aqui, forame palatino maior, em número de 2, por onde emerge aqui o nervo palatino maior e a artéria palatina maior. E atrás, nós temos aqui os forames palatinos menores, por onde emergem aqui os nervos palatinos menores, que vão inervar o palato mole. E aqui nessa outra figura, nós temos uma maxila revestida aqui pela mucosa. Aqui a parte óssea e aqui o natural. Então, na maxila, a lâmina interna do osso alveolar e a área central do palato duro são palpáveis pela cavidade bucal. Então a gente palpa toda essa região aqui.
A área lateral do teto da cavidade bucal e a raiz do osso alveolar na altura da região do molar não podem ser palpadas. Então, esta região aqui, ela é mais dura, mais rígida. Então, nesse local, a mucosa forma um arco entre o teto e a parede lateral da cavidade bucal, eliminando assim o esqueleto do exame digital. Então, nós temos aqui a mucosa do palato duro. Aqui é o limite do palato duro com o palato mole. Nesta região, nós temos aqui o forame palatino maior. E a gente pode perceber que toda essa região aqui, à frente dos molares até os incisivos, ela é muito rígida. Ao passo que nesta região do primeiro molar, ou entre o primeiro e o segundo molar, nós temos aqui uma depressão, onde tem esse círculo aqui. Então, onde nós temos esse círculo, nesta região, nós temos aqui o forame palatino maior. Então, esta área é uma área mais macia. Então, a gente percebe o local deste forame. Neste outro slide, nós temos aqui a raiz do palato mole, que é essa região aqui, e aqui o palato duro. Nós temos aqui o osso senoide, numa vista posterior, para mostrar então o âmulo pterigoídeo. Olha aqui o âmulo pterigoídeo, que é um processo ganchoso que se localiza na porção inferior da lâmina medial do processo pterigoide do essenoide. Aqui nós estamos vendo aqui o âmulo pterigoídeo e aqui também o âmulo pterigoídeo, que tem uma forma assim de um gancho. E aqui onde ele estaria localizado, abaixo aqui da mucosa. Então, o âmulo pterigoídeo é onde se insere o músculo tensor do véu palatino. Então, é importante porque nós temos aqui o túber da maxila, que está próximo aqui desse âmulo pterigoídeo. Às vezes, numa extração de um terceiro molar, o profissional ele pode fazer assim uma ação mais intempestiva e fraturar aqui esse túber, que é o limite posterior do seio maxilar. Ele forma a parede posterior do seio maxilar. E, às vezes, fraturando esse túber, fratura-se também o âmulo pterigoídeo, com a queda, então, do palato. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Além disso, da queda do palato mole, com a fratura aqui do túber da maxila, vai haver uma comunicação buco-sinusal da boca com a cavidade nasal. Então, atrás da extremidade distal do osso alveolar superior, e um pouco medialmente a ele, na raiz do palato mole, pode-se então palpar aqui a ponta do âmulo pterigoídeo, ou a ponta do gancho pterigoídeo, que se apresenta como uma saliência óssea do tamanho de uma cabeça de um alfinete grande. Então, estaria aqui nesta região. Muito bem, então com isso nós encerramos então esse assunto, que é a palpação do esqueleto facial. Lembrando que o profissional ele tem que ter assim um grande conhecimento de craniologia. Ele tem que conhecer muito bem o crânio para se fazer esse tipo de palpação.